Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui em nosso canal e também o seu comentário aqui embaixo. Dani, como de costume, né? A gente vem falando aí desde o começo do ano. Essa é a última edição do Expresso de 2024. Mais uma semana muito agitada e com muitas questões aí em Israel, né? E eu já queria entrar no primeiro assunto, né? O primeiro tema dessa edição, que a gente deu uma pincelada nos últimos programas aqui, um tema que a gente falou bastante no ano passado, mas que é a volta do golpe judicial aí em Israel. O ministro da Justiça de Israel, Yariv Levin, anunciou a volta do golpe judicial que tinha sido engavetado quando os atentados de 7 de outubro aconteceram, né? A gente lembra aqui das manifestações de massa em Israel, praticamente por todo 2023, antes do massacre de 7 de outubro. E eu queria entender aqui o que o Yariv Levin planeja e por que ele decidiu voltar com essa pauta agora, né? Pois eu acho que existia uma certa inocência das pessoas, um pouco de wishful thinking das pessoas, de achar que por causa da guerra, né, do 7 de outubro de 2023, o Yariv Levin, que é esse ministro da Justiça, que é absolutamente obcecado por esse assunto do golpe judicial, que ele fosse desistir. Então, agora não vai ter mais. A gente, inclusive, falava no ano passado, né, quando começou a guerra, a gente falava, não, então é, é, isso engavetou o golpe judicial, ou isso acabou com o golpe judicial, não é mais, não saiu da pauta. Mas, na verdade, ele estava só esperando a coisa acalmar, né? E a gente acalmou, teve cessar-fogo com o norte, com o Hezbollah. No sul também as coisas estão mais... Está tendo menos ataques contra Israel, apesar de que essa semana teve, a gente vai falar disso no segundo item, nosso segundo tema, mas então foi só a coisa arrefecer um pouco, diminuir um pouco né, a tensão aqui, o ritmo da tensão aqui militar, né, da guerra, para o Yariv Levin, então, levantar, né, botar as asinhas de fora e voltar novamente a falar dessa coisa do golpe judicial que dividiu a sociedade israelense durante todo 2023 até ter o golpe, até ter o atentado, os atentados de 7 de outubro, com centenas de milhares de pessoas indo para as ruas toda semana em prol da democracia, né? E o que esse cara, o Yariv Levin, que ele é obcecado, eu não sei, acho que alguém tem que fazer um estudo psicológico desse cara, porque ele parece um nerd sabe assim, ele é magrinho, de óculos, assim, e essas pessoas são um pouco mais perigosas, né, do que as pessoas que são mais vociferantes e que gritam e berram, né? Ele não grita e berra, ele vai fazendo as coisas devagarzinho por baixo do tapete. E o que aconteceu com ele, que em vez dele perceber o quanto que esse golpe judicial, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, dividiu a sociedade israelense, continua dividida a sociedade israelense e tem o poder de carcomer a sociedade israelense por dentro, em vez de ele aprender isso, ele aprendeu a como fazer o golpe judicial de outra forma para que ele consiga fazer. Quer dizer, as lições dele não foi, peraí, vamos repensar esse golpe judicial, isso aqui vale, isso não. A lição dele foi assim, que eu errei quando eu quis fazer o golpe judicial primeiro, agora eu vou fazer o golpe judicial de outra forma. Quer dizer, é isso que ele aprendeu, né? Então, quando ele começou quando ele anunciou pela primeira vez o golpe judicial, foi no dia 4 de janeiro de 2023, me lembro como se fosse ontem, foi quase ontem, né? Quase 2 anos, e ele fez uma entrevista coletiva, né? Fez um anúncio, né? em todos os rádios e televisões, dizendo, a partir de agora eu vou... o governo tinha uma semana só de formado. Ele foi e falou, agora é hora da gente mudar todo o sistema judiciário, é hora do executivo e legislativo terem mais força e trazer de volta para as mãos do povo o poder e não sei o quê. Quer dizer, a gente tem falado muito disso, a gente falou no ano passado muito disso, é o beabá da extrema-direita mundial agora, é enfraquecer os checks and balances, né? Enfraquecer tudo aquilo que pode servir como uma certa... equilibrar
a força dos poderes, né? Quer dizer, você tem o poder judiciário, você tem o poder legislativo, o poder executivo, isso é a base, né, das democracias, e um ditador, ou um proto-ditador, que é, obviamente, que ele não tenha limites, que ele não tenha um poder judiciário que não foi eleito, que, na verdade, justamente por não ser eleito, não tem nenhum tipo de rabo preso político, né? Quer dizer, teoricamente neutro, né? A gente sabe que nada, neutralidade não existe, mas que não tem pelo menos campanha eleitoral, né? Quer dizer, os juízes não são eleitos pelo povo, então não entra aí campanha eleitoral, não entra aí a retórica, não entra aí a tentativa de convencer o público, tal, não sei o quê. Então, é um outro tipo de poder. E os proto-ditadores, quando entram no poder, eles ficam muito chateados, que eles não podem fazer tudo o que eles querem. Eles não podem, eles foram eleitos, então agora eu quero resolver que a partir de hoje todo mundo se veste de vermelho, entendeu? Não pode, aí vem o Suprema Corte, né, o Poder Judiciário, e fala assim, não pode ser assim, não pode, não está na Constituição, não está na lei, você não pode fazer nada que não esteja na Constituição, não está na lei, não sei o quê. E, obviamente, alguém que é democrata vai entender isso, mas alguém que tem pensamentos proto-ditatoriais ou ditatoriais, não, eu fui eleito, então eu que mando, como se a vontade do povo desse a ele, né, desse a esse poder um poder ilimitado, um poder que vai acima da Constituição ou das leis. Então, esse Yariv Levin, ele tem esse ranço com o poder judiciário em Israel desde a década de 90, quando houve um mini reforma judicial aqui em Israel, que deu à Suprema Corte um pouco mais de força diante do poder legislativo e judiciário, até porque em Israel o poder legislativo e o judiciário se misturam, porque você tem um parlamento, o primeiro-ministro também é parlamentar, os ministros também são parlamentares, então o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo são as mesmas pessoas. Então, por isso, o poder judiciário tem um pouco mais de força, para ser único, é o único check and balance desses dois outros poderes, que é o executivo e o legislativo, né? Então, o Yariv Levin, que é um cara de direita e de extrema direita, na verdade, ele é tão extrema direita, talvez, como outros, né? Ben-Gvir, Smotrich, mas ele é mais calminho, como eu falei. Ele é um cara extremamente conservador, extremamente de direita, e ele acredita, como em geral os proto-ditadores acreditam, que a Suprema Corte, a imprensa, principalmente essas duas coisas, a Suprema Corte e a imprensa, são de esquerda e são contra a direita. Apesar de, se você vê as decisões do Supremo israelense, tem um monte de decisão que agrada a direita. Tem um monte de decisão que é contra essa teoria de que é só de esquerda a justiça, né? Só que, obviamente, toda vez que a justiça toma uma decisão de embargar uma lei ou alguma coisa que a direita não gosta, então a esquerda é taxada, o Suprema Corte é taxado de esquerdista. Tá? Apesar de metade dos juízes nem serem de esquerda, apesar de. Enfim, é desconectado da realidade. É um pensamento de que você tem na Suprema Corte só gente de esquerda, assim como a ideia de que você tem na imprensa só gente de esquerda, e aí você tem que, então, tirar eles da equação. Então, o Yariv Levin, ele é obcecado por isso. Então, ele, no ano passado, ele anunciou isso de maneira, né, fez esse anúncio no dia 4 de janeiro, e imediatamente as pessoas começaram a ir para as ruas, entendendo que se enfraquecer a Suprema Corte é enfraquecer a democracia, e é dar a esse governo, que é o governo mais de direita da história de Israel, mais religioso, mais conservador, mais pró-colonos na Cisjordânia, mais pró-tudo, tentar dar a eles mais poder do que um governo israelense qualquer já teve. E, principalmente, as pessoas começaram a entender que o objetivo dessa reforma judiciária era também, dessa que a gente chama de golpe judicial, né, que a maioria das pessoas chama de golpe judicial, tentar, de uma forma, salvar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ir para a prisão, caso ele seja culpado e condenado nos 3 casos de corrupção que ele está sendo julgado, que ele foi indiciado e está sendo julgado, a gente tem falado aqui do julgamento. Então, foi
meses de pessoas indo para as ruas e o governo, né, o Yariv Levin tentando passar algumas leis que ele não conseguia, e aí teve 7 de outubro. E aí ele falou, tá, ok, né, calou, e aí a gente pensou, acabou, pelo menos não tem mais golpe judicial, né, não tem mais problema com isso. E assim que novamente arrefeceu, ele voltou a avisar. Por que ele voltou agora? Primeiro, porque arrefeceu a guerra, porque diminuiu o ritmo da guerra. Segundo, começou o julgamento, quer dizer, começou o depoimento do Netanyahu no julgamento dele. A gente falou bastante na semana passada. E isso levou os bibistas, as pessoas que são muito pró-Netanyahu, a ficarem absolutamente né, com raiva, né, de que eles não conseguiram salvar o Netanyahu. Não conseguiram, fizeram de tudo, e é um governo de extrema direita, não sei quem, não conseguiu evitar que o Netanyahu desse do depoimento e esteja sendo julgado. Então, o Yariv Levin ficou absolutamente nervoso com isso, por causa de algumas coisas que o Netanyahu falou também. O Netanyahu começou a falar que, novamente, culpando a imprensa, culpando os juízes, culpando todo o sistema, né, de judiciário, né, de Israel. Então, o Yariv Levin falou, esse é o meu momento de voltar, porque o Netanyahu está falando contra, então também vou fazer. E principalmente por causa de um trigger específico, que foi uma ordem, na verdade, uma ordem da Suprema Corte para que o ministro da Justiça, que é ele, Yariv Levin, nomeie um presidente para a Suprema Corte. A Suprema Corte não tem presidente em Israel há um ano e meio, desde que Yariv Levin entrou, quase 2 anos. Tinha na verdade, não, um ano e meio atrás, a presidente da Suprema Corte, a Esther Hayut, ela saiu, ela entrou de aposentadoria, e era um momento em que teria que ter um novo presidente da Suprema Corte. E pela tradição israelense, desde que Israel existe, a tradição é que o juiz da Suprema Corte mais velho, mais antigo, ou mais velho, talvez de idade mesmo, se transformasse imediatamente no novo presidente da Suprema Corte. É isso que era o status quo que estava acontecendo. E o Yariv Levin simplesmente não gosta do cara que seria o novo presidente da Suprema Corte, por achar que ele é de esquerda. Tá? Então, ele começou a tentar, de todas as maneiras, criar um comitê para escolher o novo presidente da Suprema Corte, para que fosse o presidente que ele quer. Um cara, tem 1 ou 2 nomes que ele quer que sejam presidente da Suprema Corte, e que é um cara identificado com a direita. E que é um cara identificado com a direita do tipo, tudo que vocês quiserem eu faço, entendeu? Então, ele tentou passar uma lei para criar essa comissão, e nessa comissão, nesse comitê, tinha que ter mais gente do governo do que gente que não é do governo, para ele poder conseguir fazer essa mudança do status quo e nomear quem ele quer como presidente da Suprema Corte. E ele não conseguiu, em momento nenhum. Tudo que ele tentava fazer, ele não conseguia fazer. E aí chegou um momento que a Suprema Corte falou assim, já está 1 ano e meio que não tem presidente. Você tem que reunir esse comitê e eleger um novo presidente da Suprema Corte. E ele estava tentando, e o que o Yariv Levin fez? Ele está empurrando com a barriga até ele conseguir ter maioria nesse comitê, para ele poder eleger quem ele quer. Só que ele não está conseguindo ter essa maioria, não está conseguindo fazer o que ele... Né, o processo não está indo como ele quer. Então, ele está empurrando com a barriga, e não pode, num país democrático, que a Suprema Corte não tem um presidente. É importantíssimo que haja alguém lá como presidente, que comande, né, a Suprema Corte, o que tem que fazer, quem não tem que fazer. Sei lá, tem casos que você tem que ter 3 juízes, tem casos que tem que ter 6 juízes. O presidente é que resolve essas coisas, né? Então, a Suprema Corte falou para ele, até de 16 de janeiro, você tem que eleger o presidente da Suprema Corte, tem que eleger. E aí ele ficou furioso com esse ultimato, e ele publicou isso, quero que você coloque na tela, o tweet, né, o post que ele publicou no X, em que ele anuncia a volta da reforma judicial como, né, a vingança por esse ultimato. E ele escreve, é um textão, aqui não está o texto todo, mas ele escreve, assim que a guerra começou, a coalizão anunciou o congelamento de todos os trabalhos da reforma jurídica.
Naquele momento, pensei que era errado lidar com questões controversas quando o país estava em guerra. Aí ele começa a falar, não, mas aí, na verdade, a Suprema Corte começou a fazer coisas contra mim, não sei o quê, e no final ele escreve: esta é uma realidade inaceitável. O tribunal insta o Knesset e o governo, sem outra escolha, senão agir nesse momento, a fim de restaurar os seus poderes. Quer dizer, o que ele quer é que o Knesset e o governo restaurem os seus poderes, como se não tivessem poderes agora. O que ele quer dizer? Que a Suprema Corte tenha menos poder, né? Para o Knesset e o governo ter mais poder. Aí ele termina dizendo, eles não deixam escolha, não pode continuar assim, também temos nossos direitos. É típico você ver de políticos de direita acharem que são vitimados, que são perseguidos, isso quando os poderes estão atuando, né? Para não ter um mais força que o outro, ter aquela coisa meio aquele equilíbrio, né? de poderes. Então, ele voltou, e aí o que está acontecendo é que, como ele aprendeu no ano passado a como lidar com essa questão de não anunciar, né, numa entrevista coletiva e não fazer as pessoas irem para a rua, então eles começaram a fazer na surdina. Ele começou a fazer na surdina algumas leis pequenas, uma aqui, outra ali, juntou os bibistas lá em volta, no parlamentares pró-Netanyahu e pró-reforma, golpe judicial, para fazer uma lei aqui, outra ali. Eu já falei até aqui no Expresso sobre a lei contra o Canal 11, que é uma espécie de BBC aqui de Israel, canal público de TV público. Eles querem acabar com o canal de TV público, eles querem acabar... Quer dizer, então, você tem pequenas leis, sem anunciar um pacote enorme, para tentar, aos poucos, comer por dentro a democracia, né? Carcomer a democracia por dentro. Então, isso enfim, novamente as pessoas estão agora preocupadas com esse estágio, porque a gente está mais de 440 dias de guerra aqui, que agora está um pouco mais calma, mas continua, a gente tem reféns na faixa de Gaza, a gente tem coisas acontecendo em volta na Síria ainda, o Hezbollah ainda está vivo, apesar de tudo, o Hamas ainda está comandando a faixa de Gaza, tem muitas coisas acontecendo também na Cisjordânia, na Jordânia, sem contar Irã, e no momento, depois de 1 ano e meio, que as pessoas estão tão machucadas com a guerra, com, sei lá, 2.500 pessoas que morreram e não sei o quê, os soldados morrendo todo dia, as pessoas estão cansadas. Quanta força as pessoas ainda têm para fazer protesto na rua contra o golpe judicial? E ele está... Eu acho que a impressão que dá é que o Yariv Levin, ele está contando com o fato de que a sociedade está cansada e de que a sociedade não vai ter força agora para refutar esse golpe que ele está querendo dar. Né? Quer dizer, e agora vai ser, na verdade, um teste para a sociedade israelense. Se depois de 1 ano e meio de guerra, 1 ano e 2, 3 meses de guerra, 1 ano e 3 meses de guerra, ainda a sociedade vai ter força para combater proto-ditadores, entendeu? Que queiram, enfim, cortar o pé de um dos poderes democráticos. Vamos ver. E só para terminar, eu queria comentar um pouco sobre como isso tem a ver com o julgamento do Netanyahu. Eu já falei, né, que tem a ver com o Netanyahu, enfim, está sendo julgado, o que na verdade é uma grande prova de que a democracia israelense ainda existe e forte, que julgar o primeiro-ministro que é tão poderoso, tal. Ele está lá sendo julgado como qualquer outro cidadão. E tem um filme chamado The Bibi Files, é um filme americano, de uma cineasta americana, que essa semana foi anunciado como estando na shortlist, na lista, né, pequena dos filmes documentários que podem ser indicados para o Oscar do ano de 2024, e é justamente sobre os casos de corrupção que o Netanyahu foi indiciado e está agora dando seu depoimento, e mostra coisas incríveis de como a família do Netanyahu lida, principalmente a mulher dele, a Sarah Netanyahu, como ela tratou e não cooperou com as
forças, com a polícia e com os investigadores, sempre sendo arrogante com os investigadores, dizendo: meu marido é que é maravilhoso, meu marido é maravilhoso, vocês não são nada. Tudo, sabe, tipo, mostrando como que a família do Netanyahu influencia ele, como eles se acham acima de tudo e que o Netanyahu é o rei. E eu queria mostrar um pouquinho do trailer. Aqui, por incrível que pareça, aqui em Israel é proibido esse filme. Aqui em Israel, os israelenses só podem ver. Todo mundo, hoje o mundo, né? Tem internet, você vê de qualquer maneira, mas aqui em Israel está proibido de passar, as televisões não podem passar, os cinemas não podem passar, mas não é porque o Bibi mandou nem nada disso, não é porque é censura, mas é porque tem uma lei aqui que você só pode passar publicamente imagens ou né, vídeos ou áudios de pessoas que estão sendo julgadas naquele momento com autorização da pessoa. E, obviamente, Netanyahu não deu autorização, entendeu? Então, mas é uma lei que vem anterior de tudo isso, quer dizer, não é censura, não, é porque tem essa lei. Mas, enfim, os israelenses conseguem assistir, quem quiser assiste pela internet. Passa aí mostra um pouquinho do trailer para o pessoal ver. E quem quiser procura na internet, The Bibi Files. השאלה הראשונה שלנו כלפיך זה אם קיבלת איזושהי טובת הנאה אתה או מבני משפחתך בעשור האחרון מאנשי עסקים בעלי הון. הדבר הזה שהוא מטורף בסדרות בסדרי עולם, ומנסים כאן להפליל ראש ממשלה עם שטויות. This case, the facts are really simple. The Prime Minister and his wife are getting gifts. And on the other side, Netanyahu did favors. חייבים למצוא דרך כדי לגמול על מה אתה רוצה לגמול לרוע. Government officials are not allowed to take gifts. This is corruption. The police, they investigated everybody. What did you give? What did you get? champagne, cigars, שרשרת, טבעת. Sarah Netanyahu is very important. Both of them never surrendered, never compromised. Decide to believe that they are untouchable. After the catastrophe of the 7th of October, the war became another instrument to stay in power. When people serve for too long, it gets into their head. The indictment made him dependent on the extreme right in Israel. He is now captive to their whims. He put all Israel in a turmoil. Netanyahu is the architect of chaos. He survived in a state of war. He survived in a state of instability. It's not a cover-up. He tried to kill the system. Nobody is above the law. אתם זוכרים את השורה הזאת מהסנדק? Keep your friends close, keep your enemies close. Não que eu concorde com tudo, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês assistirem e verem por si só. Eu tenho um pouco de... eu não compactuo totalmente com essa ideia de que o Netanyahu quer que a guerra continue, quer continuar, porque gosta de que vive na guerra e ele quer usar a guerra para... e não se importa com o que acontece na guerra para se manter no poder. Eu acho que tem coisa aí, mas eu acho que isso é muito simplista. Não sei se é verdade, eu acho que qualquer outro primeiro-ministro tomaria decisões parecidas com o que ele tomou, provavelmente no começo da guerra. Mas eu entendo as alegações que as pessoas fazem em relação a ele, eu sugiro assistir o filme para tomar suas próprias conclusões, sabendo que é um filme, obviamente, que é um documentário, obviamente, contra o Netanyahu. Certamente o Netanyahu e seus, pessoas a favor do Netanyahu fariam um documentário diferente. Eu vou deixar o trailer do documentário aqui na descrição aí, para quem quiser saber mais e os caminhos de onde assistir. Agora, o fato é, né, Dani? O
governos independente do espectro político, mas que buscam permanência no poder, ou até mesmo em casos mais extremos, ascensões, né, totalitárias, tem como principal alvo ali, em uma democracia, em regimes democráticos, né, como é o caso de Israel, o ataque ao judiciário. Né? E a gente tem um exemplo aqui muito próximo no Brasil, né, de que pessoas ligadas ao último governo de extrema-direita que atacaram um dos alvos, né, nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro foi justamente o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê ao redor do mundo, né, em outros países, essa narrativa muito forte de que o judiciário seria um poder, seria uma instituição ali de esquerda que contra interesses de determinado grupo político, até mesmo contra interesses nacionais. E, enfim, como você falou, né, qualquer ataque ou qualquer mecanismo que tire essa independência do judiciário é um dos caminhos ali para o fim do Estado Democrático de Direito, justamente por. E aí é independente do governo, né, atuar como esse poder moderador, como esse poder democrático que entende ali com base nos aspectos legais, você concordando, discordando, mas que pode atuar ali contra qualquer decisão que o parlamento pode tomar, que aí envolve questões políticas, pode envolver questões até mesmo de contratos e de licitações, questões financeiras, enfim. O Poder Judiciário atua como essa instituição, né? Teoricamente, a gente sabe que na política nada é neutro, mas que ajuda ali a estabelecer limites, né? E quando você tem uma lei, né? Eu tenho um projeto de lei que tira essa independência, é um dos caminhos aí de como as democracias morrem, mas vamos ver aí como vai ser, como que vai se dar esses novos passos, essa nova estratégia do Yariv Levin para tentar aprovar aí essa reforma judicial. Eu esqueci de dizer que, na verdade, os 2 primeiros passos dessa nova estratégia dele são, primeiro, essa questão da tentativa de escolher o presidente do Supremo que ele quer, e o segundo é a demissão da Procuradora-Geral. Ele quer fazer essas 2 coisas. E vamos ver, agora com esse ultimátum né, que ele tem que escolher um presidente do Supremo até 16 de janeiro, se ele vai partir, então, para tentar demitir a Procuradora-Geral, o que vai acontecer? Mas esses são os 2 primeiros passos. Vamos seguir analisando aqui, acompanhando e cenas para os próximos capítulos, né? E, Dani, entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, a gente sabe que tem muito boato, tem muito ruído ali em torno das negociações, né, de devoluções dos reféns, mas essa semana, né, a indústria dos boatos aí trabalhou duro em Israel e muita gente achou que um acordo com o Hamas seria em questão de horas, né? A gente até viu aí possíveis como que seriam esses acordos, de pessoas falando, serão crianças, serão assim, assado, prisioneiros e tal, quais seriam as normas ali desse acordo, mas até agora não saiu, né? E o que aconteceu? Parece que uma cidade em Israel essa semana também foi alvo de um ataque, né? Como que está essa movimentação aí? Pois essa semana teve a indústria dos rumores, realmente trabalhou dobrado. No dia, o Netanyahu tinha que dar um depoimento, mais um depoimento, ele já deu, acho que 3 ou 4, acho que 4 ou 5 dias do seu depoimento, como eu falei na semana passada, vai ser meses que ele vai depor. E aí teve um dia, acho que foi na quarta-feira, que ele pediu para não participar, não dar, para adiar o depoimento dele, e ficou uma coisa meio, não pode, os juízes aprovaram, que é incrível, porque os juízes não tinham aprovado, eles tentaram, Netanyahu tentou o máximo possível adiar o começo do depoimento dele na semana passada, e os juízes foram muito, não, você tem que depor. E aí, de repente, um dia ele pede um adiamento e os juízes dão a ele esse adiamento, já levantou aí umas perguntas, as pessoas falaram, mas peraí, o que está acontecendo? E aí, os juízes também não explicaram por quê, e os homens, as pessoas do Netanyahu também não disseram por quê, qual foi essa alegação que o Netanyahu deu diante dos juízes para não dar o depoimento naquele dia. E aí, eu fui recebendo, é engraçado, você vai recebendo no WhatsApp uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, né, a boataria. Então, primeiro alguém dizendo
avião do primeiro-ministro está decolando para algum lugar. Dizem que ele está indo para o Cairo. E aí outras pessoas dizem, não, o Netanyahu está indo, na verdade, para a Europa para conversar. Dizem, aí começou a especulação, para onde ele está indo? Será que vai para o Cairo para assinar acordo de troca de devolução dos reféns? Ou aí teve uma hora que, não, o Netanyahu não está no avião, mas o avião está indo para o Cairo para pegar os reféns. Os reféns já estão lá, eles vão ser resgatados por esse avião. Começou a correr solta a botaria de que avião é esse, onde o Netanyahu foi, por que ele pediu o adiamento do depoimento. De repente aparece no meio-dia o Netanyahu nas colinas do Golan, no norte, na parte síria, porque Israel, também já falei sobre isso, né? O Israel está agora na buffer zone, né? Está na zona de tampão entre as colinas de Golan anexadas por Israel e as colinas de Golan da Síria, que por causa da guerra, né, da queda do governo Assad, Israel entrou nessa zona de tampão para evitar que jihadistas, islamistas invadissem Israel. E o Netanyahu foi lá visitar, e está lá. Então, peraí, então ele está indo para o Cairo, ou ele está indo no norte? O que está acontecendo? Então, ele apareceu no Cairo, no Golan, né, em cima do Monte Hermon, falando... Estamos aqui para mostrar que não sei o que, sei lá, falando umas coisas lá. E aí a botaria ficou, mas por que ele está lá? Na verdade, foi gravado antes, porque ele, na verdade... Enfim, ficou o dia inteiro de boataria, até a gente descobrir, através da imprensa, no fim da noite, que a alegação do Netanyahu tinha sido que ele tinha que ir, naquele dia, para o Golan, né, para fazer esse vídeo nas colinas do Golan, porque ia começar a chover no dia seguinte, não ia dar para ele outro dia, só podia ser nesse dia, e que, na verdade, era importante estrategicamente para Israel que ele fizesse esse depoimento lá, que ele fizesse esse vídeo lá, para mostrar para a Turquia a importância de Israel estar lá e para mostrar que Israel não vai deixar os turcos não sei o quê, ou sei lá o quê. Enfim, tinha toda uma explicação geopolítica e estratégica da importância dele estar lá nas colinas do Golan, filmando aquilo naquele dia, principalmente por causa da questão do inverno. Realmente, hoje começou ontem, né? Principalmente ontem e hoje, começou realmente a temperatura desceu muito, começou a chover, choveu a noite toda. Quer dizer, então, realmente, o inverno meio que começou de repente, e ele alegou que era o único dia que ele podia fazer isso, sem nevar e sei lá o quê. E os juízes aceitaram esse dia, essa prorrogação desse dia, né, esse adiamento desse dia. Então, não era nada de que o avião ia buscar refém, de que o acordo estava a horas de ser assinado. E aí, inclusive, na verdade, ontem, parece que já começaram a surgir informações de que o acordo novamente está em impasse, que não vai ser por agora, que vai ser por umas semanas. Eu aposto que vai ser perto da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, tá? Ou pelo menos depois do Ano Novo, quando chegar mais próximo do fim do governo Biden. Netanyahu não quer dar esse prêmio para o Biden, e provavelmente vai ser, sei lá pelo dia 18, 19, perto do dia 20 de janeiro, né, tem essas questões aí, né, Netanyahu quer dar vitória para quem, né, nessas negociações. Mas há, sim, informações de que as negociações elas estão melhor, quer dizer, um acordo está mais próximo do que jamais esteve desde março do ano passado, em que o Hamas teria aceitado que Israel vai manter soldados na faixa de Gaza, pelo menos até a primeira parte do acordo ser... a primeira parte dos reféns serem retornados para Israel, que são, como você falou, os chamados casos humanitários, são mulheres, idosos, crianças, apesar de que depois de um ano e de mais de 440 dias é todo mundo humanitário, né? Todo mundo é caso humanitário lá, né? Então, o que o Hamas queria que Israel saísse da faixa de Gaza antes de devolver esses primeiros casos das mulheres, crianças, não sei o quê. E Israel falou, de jeito nenhum, a gente só sai depois que devolver todo mundo. E aí o Hamas falou, não, todo mundo não, então sai depois da primeira fase.
antes da devolução dos homens e dos soldados, né? Então, parece que já está tendo uma certa flexibilidade do Hamas nesse sentido e uma certa flexibilidade de Israel também em retirar pelo menos a maior parte dos soldados de lá, principalmente daquele corredor Netzarim, que eu contei alguns capítulos atrás aqui do Expresso, talvez ficar na estrada Filadélfia, que é na fronteira de Gaza com o Egito, mas não no centrão da faixa de Gaza, no corredor Netzarim. Então, parece que há uma flexibilidade já entre os dois lados, mas ainda o acordo não é para horas, nem dias, provavelmente vai levar semanas. Ainda há impasses, ainda há lacunas, apesar de estar, parece que, desenvolvendo melhor do que nos últimos 10 meses. Vou falar do míssil. Tá. Ramat Gan, já falei, teve ataque na Ramat Gan. Pois é, então, o que acontece? A gente está falando, né, de que a guerra está mais... o centro de Israel meio que voltou quase a uma normalidade, você não tem quase ataques ou alertas de mísseis ou foguetes da faixa de Gaza, quase não tem mais também, né, do Hezbollah, porque teve cessar-fogo com o Hezbollah, que por enquanto está sendo mantido, mas quase, praticamente, né, de vez em quando tem um drone que voa, né? E aí, então está todo meio, principalmente aqui no centro de Israel, está todo mundo meio assim, voltou à realidade, as pessoas estão menos olhando onde tem bunker toda vez que saem de casa, porque pode ter um alerta, tal, não sei o quê. E aí, de repente, na madrugada de quarta para quinta essa semana, 2h37 da manhã, eu sei porque eu olhei no relógio, 2h37 da madrugada, todo mundo dormindo, todo o centro de Israel começou a ter alerta de sirene antibomba. Todo o centro de Israel alerta antibomba em todas as cidades, em todos os alto-falantes, em todos não sei o quê. E aí toca também no teu telefone. Você imagina que você está às 2h37 da manhã, seus filhos pequenos, avós, gente doente e não sei o quê, 2h37 da manhã você tem que sair correndo para um bunker. Muitos apartamentos têm quartos protegidos, como eu tenho na minha casa, mas tem gente que não tem, principalmente gente que mora em prédios mais antigos, em Tel Aviv, que tem que sair correndo para um bunker que fica na rua, de pijama, com filhos, com cachorro, com papagaio, com não sei quem, não sei quem. Então, foi um pega para capar, às 2h37 da manhã, as pessoas desesperadas, sem saber o que estava acontecendo. E no final das contas, era um míssil lançado pelos Houthis, esses Houthis aí do Iêmen, que são, na verdade, o único proxy do Irã que está nesse momento funcionando direito, porque o Irã tem aquela ideia de fazer o anel de fogo em torno de Israel, o maior proxy, mais perigoso, que ameaçava Israel, o Hezbollah, que Israel mais ou menos neutralizou, pelo menos temporariamente. Hamas, que era não era exatamente uma proxy, mas era um aliado. Milícias iraquianas, mas aí teve a queda do Assad na Síria e essas milícias iraquianas ficaram um pouco mais afastadas porque virou caos na Síria. E os únicos que estão funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido, são os Houthis no Iêmen, bando de jihadistas, salafistas, em que acordam de manhã e o lema deles é morte à América, morte a Israel, morte aos judeus. Vocês podem procurar na internet qual é o lema dos Houthis, eu já falei aqui, inclusive, que eles cantam todo dia de manhã, todo dia de manhã, na hora de tomar café da manhã, eles levantam e cantam o lema: morte à América, morte a Israel, morte aos judeus. Tá? Esse é o lema deles. Então, eles decidiram mandar um míssil contra Israel às 2h37 da manhã. Só que o míssil foi passando, e aí foi tendo alerta em todas as cidades que o míssil foi passando. E, em geral, Israel tem um sistema antiaéreo que destrói os mísseis na atmosfera, fora da atmosfera, ou antes de chegar. Nesse caso, o sistema antiaéreo funcionou, só que ele, em vez de destruir a cabeça, né, onde fica a bomba mesmo do míssil, parece que ele destruiu pela metade, uma coisa assim, e parte dessa cabeça caiu em cima de uma escola na cidade de Ramat Gan, bem perto de onde eu moro, mas era 2h37 da manhã, então não tinha alunos. Só que os alunos acordaram de manhã e a escola deles acabou. Acabou. Quero que você mostre a imagem da escola, que acabou. Depois, essa é a escola.
hoje a escola de Ramat Gan. Minha filha estuda numa escola parecida, aqui a 3 quilômetros desse lugar, e mostra aí o vídeo que foi filmado no momento da queda desse míssil. Não, isso aqui não é o momento da queda, isso aqui é mostrando como é que é o que sobrou da escola. Acho que pode parar. Eu não mandei o momento da queda, mas não dá para ver direito porque é uma câmera que está um pouco afastada, mas você consegue ver assim a explosão. Às 2h37 da manhã, imagino as pessoas que moram perto, né, no meio de uma cidade importantíssima chamada Ramat Gan. As pessoas contam do estrondo, né? Às 2h30 da manhã, e as crianças chorando, e os cachorros e os animais desesperados, enfim. Então, a gente ainda tem que lidar com esses jihadistas fanatizados do Iêmen, que acabaram com o Iêmen nos últimos anos e que agora resolveram que querem ficar mandando míssil aleatório contra cidades israelenses. Eles já mandaram, acho que, mais de 180 mísseis e drones contra Israel no último ano. Eles estão participando também em prol do Hamas, dessa guerra. E Israel foi lá e também atacou, em resposta, atacou Sanaa, atacou vários lugares, enfim. Netanyahu já disse que eles vão ter que aprender, de uma forma ou de outra, parar de atacar Israel. Já teve ataques americanos e britânicos lá também. E o problema é que esses fanáticos, eles são fanáticos desde que eles nasceram, as crianças são ensinadas a odiar, e é difícil lidar com esse fanatismo. Agora, eu quero saber, quando tem um ataque americano ou britânico lá e se morreu alguma criança, por que não sai na CNN ou na BBC e as pessoas não saem na rua queimando bandeira britânica e americana e chamando de genocídio? Agora, só quando Israel ataca e morre inocente, infelizmente, é que Israel comete genocídio, os outros não. Então, infelizmente, essa é a situação no momento. Uma guerra meia-bomba, com boatarias, e é um momento de transição, né, dessa guerra, e que, obviamente, sempre quando tem esses momentos de transição, os rumores correm soltos, né? Dani, situação muito complicada. Eu fico pensando se fosse no horário comercial, né? Como a gente fala aqui no Brasil, o desastre que não ia ser, né? Uma escola, né? E isso que você falou, né? A gente não, em uma organização de direitos humanos, em uma instituição postando nota, solidariedade, condenando que um míssil iemenita caiu numa escola israelense. Da Unesco, uma escola. Não, é fair game. Tudo que é contra Israel é fair game. E aí não tem como você não olhar com essa óptica, né? De que sempre quando é Israel, né? E por quê? A gente sabe o porquê, né? Quando é Israel, que todo mundo cai para cima, que tem nota de tudo que é organização. E é isso, se fosse no horário, às 10 da manhã, ali, 11 da manhã, não só os alunos, os funcionários, professoras, professores, limpeza, segurança, pais, mães, avós e avós, enfim, ia ser um desastre total. O Iêmen hoje continua sendo um dos braços, né, do Irã, e que ainda Hezbollah, com infraestrutura muito fragilizada, ainda mais com a queda do Assad na Síria, né, as milícias xiitas na Síria, no Iraque, o próprio Hamas. Então os Houthis no Iêmen continua sendo esse braço iraniano ali mais sólido, mas que é isso, né? Poderia ser uma escola, um clube, foi uma escola, né? Poderia ser qualquer outro espaço, mas é o que a gente fala, esses grupos terroristas, eles não têm escrúpulos nenhum, não têm consideração nenhuma, que eles querem, não é um projeto de libertação nacional, de nada, assim, é causar o terror, não só físico, né? Seja numa estrutura ou seja numa pessoa em si, mas também a questão, né, uma das armas do terrorismo também é a questão psicológica, o medo, que acaba atingindo ali a população. Então, que bom, né, que sorte que foi num horário que não tinha ninguém, e enfim, a gente vai seguir
acompanhando aqui, né, como que se sai, né, esse possível cessar-fogo, esse possível acordo entre... Esses ONGs no mundo vão dizer que os Houthis sabiam que era durante a noite, e eles sabiam que era uma escola, mas não tinha ninguém na escola. Foi de propósito que eles atiraram de noite na escola, para não matar ninguém. Com certeza vão dizer isso. Sempre tem uma narrativa, né? Tem uma música de uma banda chamada Loop de Loop, que eu gosto bastante, eles falam, né? Todo mundo passa pano para alguém, né? E aí, quando é nesses casos, sempre tem uma justificativa, é igual a guerra na Ucrânia. Ah, a Rússia não fez isso, eles tinham um alvo ali, não sei o quê. Ah, o Assad não era, era pessoas que o Assad tinha ali, inimigos. Então, sempre, quando teve as manifestações no Irã, né? Ah, não, eram pessoas que queriam, tinham imperialistas ali. Então, para isso, sempre tem uma narrativa, né? Sim. Bom, entrando no último assunto dessa edição do Expresso, falar de um tema, né, mais leve, mais gostoso, digamos assim, de falar que muitas pessoas, né, Dani, a gente, seu IB, a gente falar sobre Israel e ter muito esse foco sobre questões judaicas em Israel, se questiona como que é o Natal em Israel? A gente sabe que Israel tem uma população cristã, uma das cidades sagradas do cristianismo, né? Eu acho assim, a cidade mais importante do cristianismo. Na tradição cristã tem diversos marcos importantes por toda Israel, na Galiléia, Jerusalém, né? E eu queria saber que você falasse um pouco como que o Natal é comemorado aí em Israel. A gente sempre fala um pouco disso no final do ano, né? A gente sempre meio que comenta um pouco sobre isso. É engraçado porque algumas pessoas, né, acham que Israel, por ser parte da Terra Santa, né? A Terra Santa seria o que seria hoje Israel, territórios palestinos, um pouco da Jordânia, e todo mundo acha que Israel, por ser a Terra Santa, tem muitos cristãos e o Natal é comemorado de uma maneira até mais forte do que em outros países, mas não, né? A gente sabe que em Israel, a percentual de cristãos que moram em Israel é 4%, sendo que em Jerusalém é 2%. Então, você tem aí um percentual muito pequeno de pessoas que são cristãs. Mas, obviamente, você tem muito turismo, o que não acontece esse ano, né? Esse ano a gente tem muito menos turistas. Ano passado foi 0, quase, por causa do começo da guerra, que foi em outubro, né? Esse ano ainda tem empresas aéreas que não estão vindo para Israel, apesar de já ter tido um cessar-fogo com o Hezbollah, e muitos peregrinos enfim, fiéis cristãos estão evitando de vir para Israel, apesar de que ainda já tem muitos grupos que já estão começando a voltar, mas esse Natal com certeza não vai ter, sei lá, 4 milhões de pessoas visitando, como foi em 2019, né? Então, realmente, até esse setor de turismo está sofrendo muito aqui em Israel por causa da guerra. Primeiro foi corona, né? O Covid, agora a guerra. Mas eu quero... Como é que funciona aqui, então? Se tem um percentual pequeno de cristãos, né? Primeiro, por causa da importância, né, dos locais sagrados para o cristianismo também, né? A gente sabe que aqui é sagrado, esse local é sagrado para cristãos, para judeus e para muçulmanos. A importância, né, dos locais sagrados, da vida de Jesus Cristo e de onde nasceu o cristianismo, o berço do cristianismo, obviamente há sinais do Natal aqui, e há pessoas que celebram e comemoram, principalmente em 4 lugares. Em Jerusalém, né, onde você tem os principais pontos turísticos relacionados à peregrinação de Jesus em Jerusalém e tudo que aconteceu depois, também toda a importância da cidade velha de Jerusalém para o cristianismo. Então, você tem lá alguns lugares que você tem a árvore de Natal, você tem pessoas vestidas de Papai Noel, mas são poucos lugares, né? A Associação Cristã de Moças, por exemplo, o IMCA de Jerusalém, tem sempre um mercado natalino, tem árvore de Natal, e também na Cidade Velha de Jerusalém, no bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém, você tem árvore de Natal, você tem mercado natalino, etc. E aí tem a Missa do Galo também na igreja do Santo Sepulcro. Agora eu estou falando de Israel, não estou falando de Belém, que fica na Cisjordânia, não. Isso é outra coisa, mas eu vou aqui nessa parte falar de Israel. Porque tem a Missa do Galo na igreja da Natividade em Belém, mas não é Israel, né?
Então, em Jerusalém, você tem Nazaré. Nazaré é uma cidade israelense, que é a cidade com o maior número de cristãos em Israel é Nazaré. Né? São árabes cristãos, que eu não sei se é a maioria, mas é um percentual muito grande em Nazaré, e lá tem a Igreja da Anunciação, então tem o mercado natalino, tem muitos passeios, tem muitas coisas, muitas atividades ligadas a Natal, a todas as festas cristãs em Nazaré. Outra cidade que comemora muito é Haifa, que é uma cidade mista, né? Tem judeus e tem árabes, e muitos árabes também cristãos, né? De várias denominações. Então tem uma festa chamada Festa das Festas, que é uma festa que comemora Hanukkah, que é a festa judaica de dezembro, que esse ano, por coincidência, cai no Natal, começa dia 25 de dezembro, e você tem comemoração do Natal, e tem também comemoração do Ramadã, que é uma festa muçulmana, que nem sempre acontece no Natal, porque o Ramadã é de 11 em 11 meses, então muda um mês. Mas, enfim, para manter um equilíbrio, também isso é celebrado em Haifa. Fora isso, você tem em Tel Aviv. Tel Aviv, você tem uma comunidade muito grande de cristãos, de imigrantes ou trabalhadores estrangeiros, principalmente das Filipinas, da Tailândia, tudo que vem trabalhar em Israel, e também turistas. Então, você vê em Jaffa, principalmente na cidade de Jaffa, você vê a árvore de Natal, o mercado natalino também é muito parecido. Agora, fora isso, outras cidades em Israel, a minha cidade, por exemplo, que é a maioria, sei lá, 99%, não sei 99%, mas 95% dos habitantes são judeus aqui na minha cidade, eu estou chutando, mas eu acho que é isso, você já vê também vitrines de lojas com Papai Noel. Hoje mesmo eu tirei foto, eu queria que você botasse as fotos que eu fiz aí, um mosaico de fotos minhas que eu tirei, algumas dos últimos anos e algumas desse ano mesmo, mostrando sinais de Natal, né? Então você vê a primeira foto que tem árvore de Natal à direita é no YMCA de Jerusalém. Então, árvore de Natal, Papai Noel, né, na Associação Cristã de Moços de Jerusalém. No meio, em cima, tem uma foto que eu tirei hoje de uma confeitaria que eu vou perto da minha casa, que tinha chocolatinho de Papai Noel, coisinha de Papai Noel para vender lá. E as pessoas compram, acham engraçado, acham interessante e gostam desse clima mundial de Natal, então compram essas coisas. E do outro lado, em cima, você vê um homem segurando uma criança vestida de Papai Noel. Isso é na Festa das Festas em Haifa, que eu tirei uma foto que eu tirei alguns anos atrás na Festa de Festas de Haifa. Embaixo você vê algumas vitrines da minha cidade, que tem Papai Noel, quer dizer, dentro de uma loja que tem Papai Noel para vender, que tem guirlanda, que tem coisas para vender. E embaixo, à direita, a última foto embaixo à direita, embaixo da árvore de Natal, você vê também na Festa das Festas em Haifa. Tá? Agora, essas vitrines, ou essas lojas que tem Papai Noel para vender e árvore de Natal, isso é relativamente novo em Israel. Isso é de alguns anos, talvez uma década. Por quê? Porque tem muitos imigrantes russos que chegaram a Israel desde 1990, que são judeus ou não são judeus, ambos, né? Que você tem, acho que 70% dos russos que migraram para Israel, mais de 1,5 milhão de russos que migraram para Israel desde 1990 para cá, 70% eram judeus e 30% não eram judeus, mas conseguiram fugir da ex-União Soviética, fingindo que era judeu e tal, e vieram para Israel, tá? Não são judeus. Ambos essas populações, mesmo, né, os ex-membros da União Soviética, judeus e os não judeus, eles têm uma tradição que é uma coisa chamada Novi God. Novi God é uma festa de tradição soviética, que é, na verdade, uma mistura entre Natal e Ano Novo. É Natal e Réveillon. Eles colocam árvore de Natal e se vestem de Papai Noel e tem comidinha de Natal, tá? Tudo igual, Natal, mas dia 31 de dezembro. É como se a ceia de Natal fosse dia 31 de dezembro para comemorar o Réveillon. Então, por quê? O que acontece? Na época da União Soviética comunista, religião meio que não podia, meio que, né, era ilegal ter sinais religiosos. Então, houve uma certa utilização desses símbolos religiosos como uma festa não religiosa. Então, o Novi God
tem Papai Noel, tem árvore de Natal, mas não é religioso. É só comemoração do Ano Novo, Réveillon. E alguns anos atrás, uns 5, 10 anos atrás, alguns russos começaram a reviver essa tradição em Israel. Meio que se lembrar das raízes quando eles moravam na ex-União Soviética e tal. E foi difícil para eles, porque esses sinais, esses símbolos de Natal, são símbolos religiosos cristãos. Nem todos os judeus israelenses gostam desses símbolos, porque ainda tem um pouco de ranço daquela coisa de que, enfim, por 2000 anos, né, houve perseguição muito de comunidades cristãs contra judeus na Europa, né, digamos assim. Então, não era tão... Principalmente para as gerações antigas, né, para os mais velhos, judeus israelenses mais velhos, essa coisa de Papai Noel e árvore de Natal não era muito bem recebida, não. Eles não gostam disso. Com as novas gerações isso está mudando, porque as pessoas viajam para o exterior, as pessoas veem como é que é Natal, tal, não sei o quê. Então, aí esses russos da ex-União Soviética começaram a reviver essa tradição. Então, por isso que você vê hoje em dia vitrines e lojas vendendo coisas de Papai Noel e coisas relacionadas com símbolos natalinos, que, na verdade, é Réveillon para os russos. É muito interessante, eu acho fascinante isso. Então, só terminando aqui para dizer Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo aí. A gente vai dar uma pausa de 2 semanas aqui no Expresso, a gente volta em 2025, esperando que 2025 seja melhor do que 2024 e 2023. Eu desejo a todos vocês umas ótimas festas e que vocês tenham um 2025 maravilhoso. É isso, desejar aqui para todo mundo, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, para quem assistir na época aí também o Hag Hanukkah Sameach, né, que começa Dia 25, né? Começa ali, esse ano vai cair certinho. A gente vai ficar aí um tempo de recesso aí, dar uma respirada, né, Dani? Esse ano foi muito pesado aí para todo mundo, então tirar uns dias aí para dar uma descansada. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí ao longo desse ano de 2024, né? Um ano, enfim, praticamente aí todas as sextas-feiras a gente trazendo aqui as atualizações, comentando os principais assuntos da semana em Israel. Boas festas e até 2025. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui em nosso canal, o seu comentário, compartilhar o programa aqui com todo mundo também. E até o próximo programa aí, segunda semana de 2025, a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau.